Graça e paz, queridos. Vamos meditar acerca da eleição, da predestinação. Nós não podemos negar, em hipótese alguma, de que o assunto eleição não é bíblico ou predestinação não é bíblico, porque aí estaremos sendo infiéis. O que não é bíblico é a maneira como a Igreja Reformada, me refiro aos calvinistas, ensinam acerca da eleição. E também os arminianos também ensinam errado acerca da eleição. Há um desequilíbrio no ensino dessas duas partes. Nós precisamos alcançar o equilíbrio da verdade. O assunto eleição é 100% bíblico, está escrito. E nós precisamos compreender um pouco acerca deste assunto. Eu vou deixar aqui um vídeo bem rápido, bem resumido, mas procurando ser objetivo, pedindo a graça de Deus para isso, para que vocês, de forma simples, possam compreender o que é eleição. Vocês já sabem que no milênio não vai ter só a igreja glorificada com Cristo. Porque nos profetas, na lei, inclusive nos salmos, fala muito acerca de nações que restarão. Isaías 65 está escrito que haverá morte, vai haver pecado no milênio. Mas como assim? Se eu vou ter o corpo incorruptível, que todos os meus pecados serão definitivamente, de uma vez por todas, expiados, eu nunca mais vou pecar. Como é que pode? Eu terei saúde perfeita, eu serei imortal. Como é que vai acontecer isso? Isso só nos diz que vai haver nações restantes que não terão os corpos glorificados. Isso é fato, querido, isso é muito simples de entender. A menos que você seja um amilenista, que não crê no milênio literal. Aí, meu irmão, não tem nem como a gente discutir aqui, porque você está sendo completamente herege. Porque a palavra de Deus é clara em dizer que o milênio ela é literal e que haverá a igreja e as nações que restarão, queridos. Isso é fato. Mas se você não assistiu aqui no meu canal, eu vou deixar aqui na descrição 5 vídeos que eu gravei muito tempo atrás, logo no início do meu canal, até repostei esses vídeos. Vou deixar aqui acerca do milênio literal. Foram 5 vídeos que não nos deixam nenhuma dúvida de que ele de fato será um milênio literal. Então, crendo que o milênio é literal, e aí nós sabemos que ele é literal pela palavra, então crendo dessa forma correta, aí, queridos, nós temos que entender quais são os que vão estar aqui na terra reinando com Cristo. E aí, somando todos os textos, nós vamos compreender que vai ser a igreja glorificada juntamente com Jesus. Haverão nações restantes que não terão seus corpos glorificados. E dentro dessas nações, haverá uma classe específica de judeus de sangue que vão ter um ofício dentro do milênio, só que é um ofício inferior ao da igreja. Também vou deixar aqui novamente um vídeo que eu gravei um tempo atrás, muito simples, acerca de um templo que será construído no milênio, tendo como base Ezequiel, capítulos 40 a 48. Esse templo nunca existiu e ele não tem nada a ver com o templo, quase nada a ver com o templo de Salomão e com o tabernáculo de Moisés. É bem diferente, ele nunca existiu, ele vai existir no milênio. Enfim, para não fugir muito aqui, vamos voltar ao assunto eleição. Então, se no milênio haverão pessoas já determinadas pela palavra de Deus, de que serão igreja e nações, então, queridos, a eleição é válida. Mas como assim, Wagner? Deus ele vai privilegiar uns para serem reis e sacerdotes com os corpos glorificados, e outros ele sequer vai chamar para ser reis e sacerdotes, mas estarão no milênio para poder viver, ter uma longevidade, mas não terão seus corpos glorificados, não serão imortais, serão inferiores, serão servos da igreja. Não é injusto isso? Não é injusto, queridos. Porque a eleição é segundo a presciência de Deus. Queridos, tira da mente desse vídeo a eleição de Calvino para a salvação. Para a salvação, Deus deseja que todos sejam salvos. Amém? Todos sejam salvos. Deus amou a todos, a criação de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira
Ele amou a todo ser humano. Ele jamais vai criar um ser humano para o lago de fogo. Afinal de contas, o lago de fogo, ele foi construído para Satanás e seus anjos. Mas por causa da falta de resposta do ser humano, eleito ou não eleito, vocês vão entender, serão condenados ao lago de fogo por causa dos seus atos. Então a eleição, queridos, não é para condenação, porque Deus não quer que nenhum ser humano seja jogado no lago de fogo, porque Ele ama o ser humano. A eleição é para função. Eu vou repetir. A eleição não tem nada a ver com Deus escolher quem será condenado ou não. A eleição é para função. Quantos conhecem aquele texto que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Jesus não falou todos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos respondem a esse chamado. Então, Deus, na sua presciência, Ele já escolheu os que serão igreja e os que serão nações no milênio. E também escolheu os que serão nações após o milênio. Porque após o milênio haverá a ressurreição dos demais mortos. Para o milênio, só os que morreram em Cristo, só os que serão sacerdotes ressuscitarão. Mas os que não serão sacerdotes ressuscitarão só após o milênio e serão julgados de acordo com as suas obras. E aí sim, se não for achado obras, se não for achado as obras, eles serão jogados no lago de fogo, concernente às nações. E os que não tiverem boas obras e o nome não tiver escrito no livro da vida, está falando concernente aos eleitos que foram chamados para serem corpo de Cristo, mesmo que tenha sido antes da vinda de Jesus, não importa, que Deus elegeu um povo para Ele desde a fundação do mundo. Então, se esse povo não tivesse o nome escrito no livro da vida, porque o livro da vida, a inscrição no livro da vida, desde a fundação do mundo, é para os eleitos, para os que serão chamados, para os que foram chamados para serem reis e sacerdotes, porque o nome dos inscritos estão arrolados nos céus, e esses inscritos são os primogênitos. Então, somente os primogênitos, por isso que Esaú chorou amargamente, querendo a bênção da primogenitura, mas ele abriu mão desse direito. Mas Jacó, ele escolheu responder ao seu chamado, porque desde o ventre materno, Deus, ele escolheu Jacó para ser o eleito da primogenitura. Por isso que desde o ventre materno, ele queria tirar o direito do seu irmão, que negou esse direito. Na presciência de Deus, Deus já sabia, queridos, de que Jacó seria o eleito. Por isso que Deus aborreceu a Esaú, mas amou a Jacó. E quem é Jacó? Israel. Então Deus, ele elegeu, queridos, pessoas para ser igreja e pessoas para não serem igrejas. Mas Wagner, isso é muita injustiça. Por que é injustiça? Fala para mim. Se Deus estabeleceu desde a fundação do mundo o reino milenar, e obviamente após o reino milenar, quando a Nova Jerusalém descer, ele já determinou, já escolheu uma classe de pessoas para serem reis e sacerdotes e uma classe de pessoas para serem nações. O reino está preparado desde a fundação do mundo. Após o reino milenar, quando a Nova Jerusalém descer, a eternidade também está desde a fundação do mundo, tudo pronto. Deus sabe de tudo, queridos. Então, nessa eleição, ele chamou uns para serem reis sacerdotes e outros para serem nações. Agora, olha só que interessante. Deus chamou muitos para ser igreja, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque poucos vão responder ao chamado que Deus elegeu. E detalhe, muitos Deus chamou para serem nações, mas também nem todos serão nações por causa das suas obras. Porque
Porque Deus colocou no ser humano uma lei chamada lei da consciência. Se é toda pessoa, queridos, seja nova criatura ou não, ela sabe que adulterar é pecado. Ela sabe que matar é pecado. Ela sabe que roubar é pecado. Ela sabe que mentir é pecado. Todo ser humano sabe que isso é pecado, queridos. Então, o que foi chamado para ser igreja, se não corresponder à lei do Senhor depositada no seu coração, não será rei e sacerdote. Pelo contrário, será condenado ao lago de fogo. Porque todo eleito que foi chamado para ser igreja retrocede, ele retrocede para a perdição. Então a responsabilidade imposta a nós é muito grande. Morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem não cumpria a lei de Moisés. Com mais severo castigo julgai vós, merecedores, aqueles que profanaram o sangue da aliança pelo qual foi santificado, insultaram o Espírito da graça, calcaram aos pés o Filho de Deus. O estado dele é pior do que o seu início. Quantos lembram a parábola dos talentos? O que enterrou o talento, o eleito que enterrou o talento, o eleito que eu falo é a igreja, esse membro do corpo que enterrou o talento, a Bíblia não diz que ele vai ser inferior no reino, vai ser salvo como que pelo fogo. Não. Jesus disse bem claro, esse será amarrado pés e mãos e lançado no lago de fogo. É lago de fogo, queridos. Quem é chamado para ser eleito, nasce de novo, recebe o Espírito e volta atrás, condenação eterna. Estão conseguindo compreender? A responsabilidade para o eleito é muito maior. Por isso que ele tem um privilégio maior se ele responder. Agora, aqueles que não foram chamados para serem eleitos, eles precisam corresponder com a sua consciência. Se morrerem sem nascer de novo, eles serão julgados no final do milênio de acordo com as suas obras. E se forem aprovadas, entrarão como nações também na eternidade. Nunca terão seus corpos glorificados. Eles necessitarão comer da árvore da vida, mas eles necessitarão comer da árvore da vida para continuar vivendo eternamente, assim como Deus criou Adão. Quando Adão pecou, ele expulsou Adão e Eva do jardim. Por quê? Porque lá tinha a árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente naquela condição de pecado. Então as nações, quando acabar o milênio, os que ressuscitarem no trono branco, os que restarem vivos no milênio, como nações que não morrerem, eles vão ser eternamente nações. Não terão os corpos glorificados, não terão acesso à Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é só para os eleitos, mas eles se alimentarão da árvore da vida, para que vivam nessa condição eternamente. Você quer muita informação, queridos, porque a nossa mente não está preparada para ouvir essas coisas, devido à falta de entendimento, infelizmente, em boa parte das igrejas acerca desse assunto. Porque esse assunto aí não gera aquela perspectiva, né, de você ser bem sucedido enquanto você vive, né, ter tudo bom e do melhor, né? É um evangelho que foca somente na sua vida nesta terra, e que está escrito em 1 Coríntios 15, verso 19 ou 29, se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí o foco dos ensinos da boa parte das igrejas é exatamente para esta vida, mas não ensinam acerca das coisas do fim, que Deus está desvendando para nós que estamos buscando esse entendimento. Então vamos lá, para terminar aqui o vídeo, eu vou deixar também para os irmãos, na próximo vídeo que eu vou colocar aqui, eu vou colocar para os irmãos uma aula do Seminário do Reino, um seminário maravilhoso, com 13 aulas, em que os pastores Igor Guerreiro, Pedro, Damásio e o pastor Márcio, eles são líderes desse seminário, um seminário maravilhoso, falando acerca das 4 dimensões do reino, e tem uma aula lá que ele fala de predestinação, de eleição, nessa perspectiva que eu estou falando para os irmãos, eleição não para condenação, mas eleição para função. Tá bem, queridos? Então, só para terminar o vídeo, então, Wagner, qual é a injustiça? Olha só, queridos, nenhum de nós pedimos para nascer.
Deus não chegou lá na eternidade, antes de conceber a gente no ventre materno. O que você quer ser? Escolhe aí. Não. Nós não escolhemos nascer. Jesus não falou isso para os seus discípulos? Não foram vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, para que vocês deem frutos e o vosso fruto permaneça. Porque se o fruto não permanecer, é lago de fogo, como aconteceu com Judas. Então nós não escolhemos nascer. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, como eleitos do Senhor, que recebemos o Espírito dele. Agora, é aquelas pessoas que foram abortadas, crianças abortadas, e as milhares de tribos indígenas que nascem, vivem e morrem e nunca sequer ouviram falar de Jesus. Pessoas com deficiências mentais, não por causa da vontade dela. Como é que ela vai ter consciência de receber o novo nascimento? Porque as igrejas, boa parte delas, ensinam que se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Não, calma aí. Se não nascer de novo, você não vai entrar no reino como reis e sacerdotes. Mas isso não quer dizer que você vai para o inferno. Por quê? Porque no tribunal do trono branco, todos os que morreram nessa condição serão julgados. As crianças não serão julgadas porque elas não têm consciência de pecado. Embora elas pequem, mas elas não têm essa consciência do que é certo e errado ainda. Então elas não podem ser julgadas. Um deficiente mental, ele não vai sequer ser julgado também, porque ele também não tem a capacitação de discernir o que é certo e o que é errado. Agora, as demais nações que nunca ouviram falar de Jesus, e que não nasceram de novo, mas que têm a consciência que eu falei para os irmãos, que Deus colocou na consciência do ser humano, o que é certo e o que é errado. Esse que tem as suas faculdades mentais normais e são adultas para discernir o que é certo e o que é errado, mesmo sem nascer de novo, mesmo sem conhecer Bíblia, mas por causa da sua consciência, essas pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras no tribunal do trono branco após o milênio. E adentrarão para a eternidade. Isso nos diz claramente que Deus elegeu uns para serem igreja e outros para serem nações, tanto no milênio quanto após. No milênio, só os que restarem no final da grande tribulação. Muitos não vão aceitar a marca da besta, mas não serão novas criaturas. Esses que não aceitaram a marca da besta e não serão novas criaturas, eles vão adentrar o reino. Em Mateus 25, Jesus não falou isso? Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eleitos desde a fundação do mundo para a igreja e nações desde a fundação do mundo para possuir esse reino. Porque aquele texto de Mateus 25 não se aplica para a igreja, se aplica para as nações que ajudaram os pequeninos. Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, era nu e me vestiste, enfim, estive na prisão e me visitaste. Aí eles vão falar, mas Senhor, quando é que nós fizemos isso para ti? Jesus vai falar, se vocês fizeram a esses meus pequeninos, a mim fizeram. Quem são esses pequeninos que estão com Jesus no tribunal de Cristo, que vai anteceder o milênio? A igreja glorificada. Então essas nações são benditas de Deus, elas são bem-aventuradas. Amém, queridos? Então elas foram, desde a fundação do mundo, predestinadas para serem povo, nações restantes no milênio, sem os corpos glorificados. E os que morreram antes, sem conhecer a Jesus, sem receber o Espírito, eles vão adentrar a eternidade. Por isso que a Nova Jerusalém ela não pode descer no milênio. Que esses que morreram sem conhecer a Cristo, mas que, por causa da lei da consciência, praticaram boas obras, elas vão ser como nações. Não no milênio, porque no milênio só ressuscita os eleitos. Por isso que tem a Nova Jerusalém no final. E os que, vou falar novamente, foram deficientes mentais, crianças abortadas, crianças que morreram, elas sequer passaram por julgamento, elas vão entrar diretamente na eternidade, sem os corpos glorificados. E foi Deus que determinou. Por quê? Como é que Deus vai escolher a todos para serem reis e sacerdotes, se essas crianças que eu citei, se esses deficientes mentais sequer tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? Foi por vontade dela?
Ela escolheu nascer naquela condição? Ela escolheu ser abortada? Ela escolheu morrer criança? Ela escolheu ser deficiente mental? Não. Então ela não pode ser uma eleita. Os eleitos são aqueles que ouvem o Evangelho e respondem o Evangelho. Amém, queridos? Falei demais, né? 20 minutos. Então, deu para compreender o que é eleição na palavra? Eleitos não para serem condenados. Deus não escolheu o ser humano para ser condenado. O lago de fogo foi criado para Satanás e seus anjos. Mas o homem que negar a eleição, aí sim será condenado. Por isso que parece um paradoxo. Porque nós não escolhemos a eleição, Deus nos escolheu, seja para ser igreja ou nação. Se nós não correspondermos com essa eleição através da nossa livre escolha, livre-arbítrio, aí nós perderemos o direito de eleitos, e aí sim entraremos na condenação eterna. E até mesmo as nações que foram chamadas só para serem nações, se elas não corresponderem, escolherem, teve o livre-arbítrio de praticar essa lei da consciência que está dentro dela, também ela será condenada ao lago de fogo. Então a eleição é de acordo com a vontade soberana de Deus para a função, e a condenação é de acordo com a escolha. Então Deus nos elege sem nós escolhermos, e nós só podemos tomar posse dessa eleição se nós escolhermos. Por isso que parece um paradoxo. Está vendo como acaba com essas duas linhas de interpretação, calvinista e arminiano? Os dois estão errados, queridos. Os dois estão errados. Tanto calvinista quanto arminiano não sabe nada acerca do que meditamos acerca de milênio. Para eles, milênio não existe. É amilenistas. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que haverá um reino literal nesta terra de 1000 anos, em que haverá os corpos glorificados da igreja, haverão as nações sem os corpos glorificados, que restarão no final da grande tribulação, que não aceitarão a marca da besta, mas não serão novas criaturas, e dentro dessas nações que vão procriar, vai ter casamento, vai ter morte, vai ter pecado também no milênio, para essas nações. E dentro dessas nações haverá uma classe de judeus que vai administrar um templo físico literal que será construído lá em Israel. Que de ano em ano todos terão que ir para a festa dos tabernáculos, que acontecerá em Jerusalém. Todos os povos terão que ir para lá de ano em ano. Serão 1000 festas de tabernáculos no milênio. Haverá contagem de tempo no milênio. Já na Nova Jerusalém não. Na Nova Jerusalém, perdão, querido, não vai ter santuário, não vai ter contagem de tempo. Por quê? Porque Deus estará ali para sempre. A glória dele será o que vai iluminar aquela cidade. E as nações caminharão para a sua luz, e os reis da terra para o esplendor que te nasceu. Amém, queridos? Então é isso. Essa é a eleição bíblica, a eleição para função e não para condenação. Amém, queridos? E a salvação dos justos, ela é superior à salvação das nações. Por isso que a condenação dos justos será pior do que a condenação para quem não responder, para uma nação que não responder. Então haverá um nível de galardão na eternidade para a igreja e um nível para as nações, e na condenação mesma coisa. Haverá um nível de condenação maior para a igreja que rejeitou, para o corpo de Cristo que rejeitou, e também haverá uma condenação, poucos açoites, mas serão açoitados, para aqueles que foram chamados para serem nações e não corresponderam. Amém, queridos? Então a condenação é para todo ser humano escolher. Seja ele eleito para ser igreja ou nação, ele precisa responder ao seu chamado. E aí sim, se ele corresponder com o seu chamado, seja para ser igreja ou nação, aí ele se escapará da condenação eterna. Amém? Porque para condenação não há acepção de pessoas. A acepção de pessoas não é para a eleição, para a salvação em si. A acepção de pessoas é para a condenação.
basta ler os contextos sobre acepção de pessoas, nós vamos compreender claramente que para condenação não há acepção de pessoas. Então, se essa pessoa foi eleita para ser igreja, correspondeu ao chamado, beleza. Se essa pessoa foi chamada para ser nação, correspondeu com a lei da consciência, também não será condenada. Conseguiram compreender, queridos? Eu vou deixar no próximo vídeo do canal uma aula desse seminário maravilhoso, seminário As 4 Dimensões do Reino. E se os irmãos quiserem fazer parte desse seminário, esse seminário é 100% gratuito, ele é online, embora ele tenha presencial também, mas para a grande massa é online, né? E aí eu vou deixar o e-mail do pastor responsável, o pastor Igor. Se vocês tiverem interesse de fazer esse seminário, façam, porque esse seminário é libertador, é maravilhoso. E uma das aulas desse seminário, que são 13 aulas, é sobre a eleição, sobre a predestinação. Obviamente, eles vão explicar com muito mais detalhe e muito melhor do que eu. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.